O fim de ano tá chegando, o Natal e as festividades também. Então esse ano eu decidi tentar entender o que rola aí e por que muitas vezes são datas angustiantes, difíceis da gente lidar. Eu sou Bruna Sorensen, sou psicóloga e terapeuta de casais e hoje eu tô aqui para apresentar mais um episódio do Divino Insight. Hoje, com a companhia da minha amiga e psiquiatra, Gláucia Calmo. Olá, boa tarde. Me chamo Gláucia Calmo, sou médica psiquiatra e psiquiatra infantil. Fui convidada pela minha amiga Bruna para participar do Divino Insight hoje para falarmos sobre um tema muito interessante. É um tema que está chegando aí, que são as festividades do final de ano. Especial o Natal, né? A gente tá até em clima natalino com uma árvore por aqui, estamos a caráter. E tô apreensiva com o Natal. Como é que é pra ti esse fim de ano? Como é que geralmente assim tu sente esse momento? Para mim é um momento muito significativo, mas também que traz algumas lembranças. Eu perdi meu pai na noite de Natal, dia 25 de dezembro, alguns anos atrás. Então, apesar de todo o significado religioso positivo, para mim ainda vem esse significado também de perda, né? Então, para muitos, o Natal tem mais de um significado. Então, a gente acho que pode falar sobre isso hoje, né? Sim, e acho que também é um desafio, né? Tá aqui falando disso, te agradeço muito. E também poder contribuir com outras pessoas, né? Porque a gente... Talvez... me perdi. É que eu também perdi o meu padrasto no dia 28. Então, meu avô faleceu dia 28 e anos depois meu padrasto na mesma data. Então, isso também mexe, né? Traz coisas assim. E acho muito legal a gente falar sobre isso, porque talvez tu que está nos assistindo também tenha uma história parecida com a nossa, ou a sua história, mas que tem essa angústia, esses pensamentos, né, essas expectativas de final de ano. Talvez tu seja uma dessas pessoas, né, que também pensa em fazer tudo perfeitinho, às vezes até através da decoração, para que o Natal ele saia perfeito, né? Mas será que é isso mesmo, né? Será que o Natal tem que ser perfeito? Será que ele é? Então, hoje a gente vai falar sobre a expectativa da felicidade nessa época, a expectativa dos sentimentos que vão surgir com as festas de final de ano e como a gente pode lidar melhor com isso. E também sobre o que acaba contribuindo, né, para às vezes trazer o caos, né, para muitas famílias nessas festividades que a gente gostaria que fosse tudo lindo e maravilhoso. Então, como a gente tá falando, né, assim, quase que especificamente sobre o Natal, mas também a gente vai falar um pouco do Ano Novo, né, é muito interessante a gente pensar como que o Natal veio modificando, assim, ao longo da história, né? Ele começou com uma festa pagã, foi inspirado na Saturnália e depois, obviamente, a gente tem o significado do cristianismo, o significado religioso do nascimento de Jesus. E depois vem a Coca-Cola e traz essa figura que a gente conhece hoje do Papai Noel, né? E quem que não lembra do caminhão de Coca-Cola na televisão, assim, trazendo a felicidade. Felicidade líquida, que vinha no caminhão da Coca-Cola com um bom velhinho e vinha também com uma carga de bons momentos. Será que eram tão bons momentos? Uma carga, assim, e uma cobrança talvez por isso, né? E aí a gente entra nesse outro ponto, né, que a gente tem hoje, que é a questão da comercialização dessa festividade. Então, de um ritual, né, que se tinha, que vem para uma questão de religião e depois do comércio. E hoje, que significado será que tem, né, o Natal nas famílias, né, na tua família que está aí assistindo? Como que ele é vivenciado? Será que tem ainda, né, um significado espiritual? Para muitos
tem um significado espiritual, tem um significado sentimental muito importante, mas não vai ser igual para todos e nem em todas as famílias, né? Tem essa simbologia do próprio Natal, onde tem o nascimento, e no Ano Novo tem a morte do ano que passou, né? Então, a gente morre para algumas partes nossas agora para nascer para outras, né? A gente tem esse possível renascimento tanto de comportamento como de propósito, né? Que é uma época de muitos propósitos, de muitas proposições, né? Traz essa proposta, né, de renascer e tudo mais, mas às vezes o quanto é difícil fazer esse processo, né, de renascer, porque tipo, que partes da gente que precisa morrer para outras, né, nascer, e essa cobrança, assim, então no que a gente se apega para viver esse processo, esse rito, né, de encerramento e renascimento, tanto do ano quanto de partes de nós, né? E como a gente faz isso sem se cobrar excessivamente. Numa época em que se consome muito mais álcool, em que se consome comida desmoderadamente, onde se saem de hábitos saudáveis que a maioria de nós tenta construir ao longo do ano e entra num período literalmente de libação, né? De festividade, mas como que isso impacta na nossa saúde mental, né? E como isso impacta na nossa família, nas nossas atitudes. Tu tá falando dos excessos, né? A gente tem o álcool, tem as comidas, né, de fim de ano, que tudo sai dessa regra. E junto com isso a gente também convive atualmente com excesso, né, de redes sociais. Então a comparação, porque aí muitas vezes vem isso, né? A mudança da família que a gente estava falando. Antigamente era uma tradição que passava de casa em casa, né, nas famílias ali, de uma geração para outra. E hoje tem muito também da comparação com outras famílias, com outras realidades, e como que a gente fica em meio a isso. Então, né, até falando aí das estratégias que a gente utiliza para dar conta, o quanto que às vezes o próprio excesso, né, de consumo do álcool, da comida, dos presentes, do consumismo mesmo, vem para aplacar um pouco essa angústia que não é acessada, que a gente às vezes nem se conecta com ela, né? Essa angústia e essa falta dessa idealização que a gente tem, que era baseada num feriado de 20, 30 anos atrás, em que as famílias eram mais numerosas, em que as possibilidades de encontro eram diferentes, não tinha essa realidade de muitas pessoas morarem até em outras cidades, estados, países. Como vai se reunir todo mundo? Como vai ficar? Qual é o afeto que eu tenho por essa pessoa com quem eu vou me reunir, né? Então, como vai ser a minha reação ao me relacionar com entes, às vezes nem tão queridos? Sim, porque tem isso. Tem isso, né? Então, como que isso tudo impacta? Sim, e junto com isso, aquela imagem que, né, eu assim, quando penso em Natal, pra mim é uma coisa muito que vem, assim, né, aquelas propagandas das famílias com as crianças abrindo a caixa de presente e todo mundo muito feliz. Mas e quando, né, os entes queridos não estão mais presentes entre nós? E quando as pessoas que não são entes tão queridos, né, como tu falou? E quando as possibilidades de consumir essa felicidade, né, vendida também não está acessível a todos? E o que fica presente ali? Então, o que sobra da essência do Natal? Sim. Eu acho que é até meio angustiante falar isso, né? E talvez para quem está nos assistindo também fique com uma sensação, porque são coisas que geralmente a gente não para refletir, né? A gente entra no piloto automático e fica com uma adrenalina, né? Até tem a questão aí, né, que a gente vai entrar melhor, mas do toque, né? Dos comportamentos aí, das questões de saúde mental, que a gente acaba às vezes até se utilizando como recurso para dar conta, né? Mas
dessa coisa de tentar ao máximo manter uma estrutura perfeita. Manter uma aparência perfeita dentro de um ambiente não controlado e dentro de situações não tão perfeitas, né? Será que vai ter uma discussão por causa de um velho assunto? Será que né, os parentes lá vão brigar de novo? Será que os desentendimentos que fazem parte da vida, mas que ninguém quer que chegue perto das festividades de fim de ano? Então acaba que isso se torna algo também meio utópico, né? Porque não é real. A realidade é que nós somos seres humanos e o nosso Natal e o nosso fim de ano e os nossos encontros, eles vão ser possíveis de acordo com a realidade de cada um de nós, né? Nós temos diferentes famílias, diferentes configurações familiares, diferentes eventos de final de ano, então a gente tem uma exposição a estímulos variados. O que é hábito para essa família? Como essa família se conecta? É através de uma oração, que é algo muito comum nessa época, pela própria sistemática religiosa. Vai ser por alguma tradição, uma troca de presentes, uma viagem, né? Chega naquele ponto na minha casa. Isso, ou eu ia na falar, sua. né? Porque é isso também, né? Que a gente começa a entrar num outro ponto, né? Do eu e o outro, né? Que é essa questão de muitas vezes a própria escolha de onde passar as festividades se torna um problema para muitos casais, né? Então, vai ser na minha família ou na tua, mas assim, isso é uma briga, ou porque às vezes não, porque tem que ser desse jeito. E como a gente fala do humor, também lembrar da flexibilidade, né? Porque assim como o mundo muda, ele, né, muda porque a gente muda. Então as famílias, elas também sofrem alterações. Então às vezes aquilo que era tradição, pode ser que esse ano vá ter alguma mudança, vá ter alguma alteração. Então se abrir para esse novo, né, para o criar, para deixar algumas coisas também, né, passar e abrir possibilidades para o novo. Porque senão, né, às vezes no casal também começa uma briga em função disso, né? E tem que se levar em consideração desde a possibilidade a minha família ou a sua família, e dentro de uma mesma família a possibilidade de financeira, a possibilidade de tempo. Não, nós podemos viajar o feriado todo, ou nós podemos viajar 2 ou 3 dias. Como que a gente vai fazer? Ter essa flexibilidade, mas também ter uma adequação à sua necessidade individual dentro da família. Vamos todo mundo se organizar, sentar, conversar, ver como é que fica bom para todo mundo. O diálogo nesse período, ele é fundamental, porque senão entra no conflito. Aí deixa de ser aquele conflito das festas de fim de ano e passa a ser um conflito real. Sim, e lembrar também que muitas vezes, né, o próprio conflito que surge ali, ele tem uma história prévia, né? Então, às vezes, vai ser a discussão ali em função de onde é que vão, mas que outras questões também ali que não são resolvidas. São variáveis que a gente tem que levar em conta. E isso que tu tá falando, né? Eu tô aqui pensando o quanto que exige um autoconhecimento, né? Porque é um desafio, assim, às vezes a gente começa a imaginar situações e tipo, como é que eu vou reagir a isso, né? Nossa, eu vou ter que ver aquele familiar que é difícil, né? Eu vou ter que lidar com, às vezes, né, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, mas num adoecimento, né, psíquico de algum familiar, de alguém, sei lá, uma depressão, um transtorno bipolar, né, um transtorno de ansiedade, o próprio toque, que são questões que ficam intensificadas com toda essa carga emocional. Então, a sobrecarga emocional, numa pessoa que não tem nenhuma patologia, por si só, ela já vai ter um impacto grande em pessoas que não têm nenhuma doença de base. Quando a gente fala em pessoas com a doença mental ativa, né,
mesmo aquelas que estão em tratamento e que estão estáveis, ela vai ter uma piora da sintomatologia, paradoxalmente ao fato de haver uma menor procura de assistência nessa época. Porque a assistência vai configurar intervenções que vão incluir desde uma necessidade de adequação de medicação, de terapia, de abstinência alcoólica, né, de cuidados com a dieta. A gente está falando de situações muito sérias, que elas realmente se intensificam, então não é uma frescura, não é uma bobagem, acho que isso também, porque às vezes, né, tem essa expectativa de que o outro vai, que o outro tem que lidar bem, que o outro parece que faz para provocar, que a outra pessoa... não, gente, a gente está diante de uma situação, né, de adoecimento mesmo, isso tem uma questão química envolvida e a gente precisa cuidar disso, né? Inclusive com a alimentação, com a maneira com que a gente comemora esse fim de ano, né? De cuidados com a dieta, de seguimento do tratamento. E ninguém quer ficar doente no Natal. Ninguém quer ser doente no Natal. Ainda mais com uma doença que não é percebida pelos demais como é percebida pela pessoa. Então, tem esse agravante. O álcool é um depressor do sistema nervoso central, né? Interfere no efeito de praticamente todas as medicações e é muito consumido. Sim. Eu acho que essa questão do álcool, assim, é uma preocupação muito grande, né, Glócia? Porque ela é uma droga, a gente não pode esquecer de falar isso, que ela, embora ela seja legalizada e excessivamente incentivada banalizada, a ser consumida, banalizada, né? Ela é uma droga e ela tem efeitos muito prejudiciais. E quando a gente está falando, né, nessa questão, assim, de festividades, como é difícil também, né? Tu estava dizendo assim, ninguém quer ficar doente no Natal. Realmente, mas ainda assim não quer estragar a festa para os outros em muitos momentos, mas também o quanto é difícil essa adaptação social, né? Porque às vezes nem a própria família consegue entender, sei lá, se tem um familiar alcoolista ali, ou que tá, né, conseguindo ficar em abstinência e tal. E a família muitas vezes acaba fazendo aquilo que socialmente, que a gente falava da mídia, né, se espera e não tem a consideração, o cuidado com essa pessoa que precisa de uma comemoração diferenciada. Mas que é isso, né, que a gente estava vendo também, o quanto tem pesquisas que mostram a diminuição na busca, né, nas internações psiquiátricas, enfim, nessa época do ano, né, no Natal e final de ano, em comparação com os outros momentos do ano. Mas aí a gente se pergunta, né, será que as internações diminuem e o sofrimento também? Ou será que o sofrimento continua ali? Há uma mudança na própria estrutura de funcionamento hospitalar, na assistência da saúde, né? Há uma redução na capacidade funcional das unidades e há uma redução na procura. E mesmo quando há procura, há uma menor disponibilidade de adesão, né? Então, muitas pessoas se internam logo antes do Natal e querem ter alta antes do Ano Novo. Muitos estabelecimentos exigem a presença de acompanhantes, né? Precisam, né? Muitas patologias precisam de um acompanhante. Então, tudo isso vai impactar. Como que a gente pode evitar isso? Mantendo um segmento, um tratamento durante o ano e evitando as ciladas que vão haver nesses feriados, né? Não responsabilizando o outro, não criando uma carga negativa associada ao feriado, à comemoração em si, mas criando uma estratégia para lidar com algo que pode descompensar, né? Então, eu creio... E ter essa consciência, assim, é muito importante, né? Porque a gente fala muito em saúde mental hoje, né, na sociedade hoje, mas ainda assim tem muita dificuldade, né, de se entender a seriedade que é um tratamento assim, né? Então, a gente
como especialistas na área também, né, Glaucia, a gente vê o quanto que existem muitas vezes uma busca por profissionais especializados no último recurso, assim, né? A pessoa já tentou todas as alternativas, assim, que prometiam uma cura milagrosa, uma cura mágica, até conseguir chegar e entender que cuidar da saúde mental é um comprometimento muito importante, né? É um processo que, como a gente está falando aqui, não pode ser interrompido, banalizado, ignorado no final de ano, porque é justamente onde muita coisa se intensifica, né? Sim, e lembrar que há uma diferenciação entre sintomas mentais e o adoecimento mental. A ansiedade, sentimentos de vivência de luto, são ocorrências desse período, que é característico de reflexão, como a gente já havia dito. Mas como a gente pode evitar uma sobrecarga psíquica, né? Sim, e às vezes até desencadear, né, alguma coisa, porque é isso, né, a tristeza, a ansiedade. Hoje em dia se coloca muito assim, tudo como diagnóstico, né? E a rede social, então, banaliza de uma maneira preocupante isso. Então, é normal em muitos momentos que a gente vai ficar triste, que a gente vai ficar angustiado, que a gente vai ficar ansioso, que a gente vai tentar controlar o ambiente, que a gente vai chorar, que a gente vai querer ficar mais recluso em muitos momentos também. E isso não necessariamente a gente está falando de um transtorno de ansiedade, de um transtorno bipolar, de uma depressão, de quadros que precisam dessa atenção, né? Então, é super importante isso que tu está falando, porque a banalização disso hoje, né, impede que muitas pessoas, inclusive, busquem ajuda, né? E tenham um tratamento correto, né? Então, acho que agora a gente pode falar um pouco, né, do que fazer, assim, em termos mais práticos mesmo, para lidar com tudo isso, porque afinal de contas as festas estão aí, não vão deixar de acontecer, né? A gente já viu que responsabilizar só os outros não é uma alternativa boa para isso, né? Vamos falar um pouquinho, né, disso. Então, as pessoas podem criar rituais e criar estratégias para lidar com toda essa carga emocional, positiva ou negativa, que vai vir junto com todos os acontecimentos dessas festividades, a oração, a meditação, perseverar nos hábitos saudáveis, né? Evitar o uso de bebida alcoólica, pelo menos o uso excessivo, né? O consumo em grandes quantidades, em grande frequência dentro desse período. Então, desacelerar, né? Dentro do contexto de agitação de uma festividade. Sim. O que é difícil, mas é possível. Não abandonar o uso de medicação, não abandonar a rotina saudável na medida do possível. Precisa lembrar que o que acontece no Natal não fica no Natal. O que foi dito ali, o que foi sentido ali, o que foi adoecido ali, vai ter um impacto durante mais tempo, né? Não são cortes, é um contínuo. Então, a gente tem que lembrar disso, né? A prática de reflexão, do autoconhecimento, qual é o seu limite, qual é o limite das pessoas que estão ali convivendo com você, né? Então, usar dessa empolgação, mas com uma ótica de vamos ver, vamos se expor de uma maneira tranquila, vamos se expor de uma maneira controlada, mas sem querer controlar todo e cada detalhe. Sim. Sabe que isso que tu tá falando é uma coisa bem legal, assim, teve um momento na minha vida que eu quis passar a ceia sozinha. E, enfim, assim, talvez para algumas pessoas isso seja muito estranho, né? Tipo, mas gente, naquele momento para mim, assim, foi algo que eu super precisava e que foi muito bom, sabe? E estar em contato comigo e planejando também aquele novo ano, aquele renascimento que eu queria promover na minha vida, foi algo muito especial. Então isso que tu tá dizendo me fez lembrar que, né, os limites que a gente vai dar pro outro também e pra gente, né? Porque se perceber, sentir, e eu acho que nisso uma pergunta assim muito valiosa que eu vou utilizar de estratégia
né, já estou utilizando, mas nesse ano eu vou utilizar mais ainda, é o como, né? Como eu me sinto nesse momento, como eu me sinto nessa interação, como eu me sinto para participar desse encontro, para conviver com essas pessoas. Então eu acho que às vezes a gente fica muito no tenho, né? Tenho que fazer isso, tenho que conviver, tenho que participar. Mas e como que eu me sinto? Porque a gente pode começar com o cuidado, né? Uma adequação das expectativas, né? Em fazer o que é possível e no momento que é possível. a gente às vezes fica preso nessa tentativa de controlar, que esquece de curtir o momento, que esquece de se conectar com o que está acontecendo, né? Fica na expectativa e, poxa, mas o que eu tenho agora aqui nesse meu mundo, no que é possível para mim, para minha realidade, não o que está lá, né, na vida da influencer, do artista, ou da outra pessoa, ou da vizinha, ou da amiga, mas o que está dentro do meu convívio, da minha realidade, que eu posso aproveitar para construir algo diferente também. Então eu acho que um outro ponto que dá para pensar do que fazer é aproveitar o que acontece no Natal para também pensar para o próximo ano, né? Bom, o que a gente quer tentar melhorar enquanto ser humano para que no próximo Natal, para o próximo fim de ano, a gente consiga ter mais harmonia, a gente consiga ter mais leveza. E começar por nós, né? Tipo, o que eu preciso, o que eu posso fazer para estar melhor para o outro também nesse momento, né? Usar esse momento para desacelerar, curtir a família, se preparar para o novo ano realmente, para esse encerramento de ciclo, né? E buscar o significado, né? Que foi aquilo que a gente falava, porque antes de qualquer roupagem que tenha, né? Seja ela religiosa, festiva, comercial, a gente está falando de um ritual, né? E os rituais, eles existem na cultura humana, nas culturas humanas, porque eles são muito importantes, né? Eles demarcam momentos. Então, poder atribuir e compreender os significados que existem nesse momento de fim de ano para cada um de nós. Porque se a gente às vezes fica esperando só esse significado de fora, isso pode ser que, né, se perca. Se perca ou se transmute em algo que não vai ser agradável para o nosso ser, para a nossa vivência. E talvez até seja uma dessas questões que traz tanto sofrimento também, né? Porque gera uma desconexão entre aquilo que muitas vezes eu sinto, aquilo que eu preciso e aquilo que se espera que eu viva naquela data. Naquele momento festivo. Então, acho que uma pergunta que é super válida, né, é também poder entender, assim, um ponto de partida, né? Cada um poder se fazer a pergunta, o que significa o Natal para mim? Então, às vezes é aquilo que a gente falava, às vezes vai ser um momento de silêncio que eu preciso, vai ser de uma oração, né? Vai ser ir na igreja, vai ser fazer um retiro, vai ser conviver com a família, vai ser me afastar um pouquinho, ou como que eu vou lembrar dessas pessoas que partiram, né? Que não estão mais vivendo aquele momento, né, no mesmo plano, né, que a gente está aqui agora, né, mas que fizeram parte da história, que continuam fazendo nos nossos corações. Então, poder de alguma maneira simbolizar isso, né? E estabelecer afetivamente uma conexão. E uma sugestão assim também, né, a questão da fotografia, que eu não posso deixar de falar, mas assim, se a gente for pensar também, né, o quanto os momentos eles eram registrados, como que eles eram registrados, eu acho que tanto a fotografia mesmo, como essa impressão, esse registro que fica pra gente da festividade, né, a gente poder se preocupar com esse momento, poder celebrar ele e marcar esse registro para que a gente se preocupe, né? Como que ele vai ficar na nossa história? Como Sim. que eu vou me lembrar desse Natal, desse ano, desse fim de ano? E como eu vou levar isso para o ano que vem?
para o próximo Natal. Uhum. Né? Além disso, a gente pode dar uma dica muito valiosa, né, para uma reflexão sobre esse tempo. Né? Que o Ming veio ajudar na reflexão. Volta. Que é a dica do filme. A dica do filme, que é A felicidade não se compra. um filme muito bom, uma temática muito pertinente para essa época. Muito bonito e no sentido da gente, eu acho que o ponto principal, assim, da gente conseguir pensar o impacto que a gente causa na vida das pessoas com as quais a gente convive, né? Então, lembra disso do que a gente tá falando, né? O que eu também quero promover de bom nesse Natal? Como que eu quero estar ali? E como eu posso fazer isso? Né? Então, acho que não é só uma mera proposição, é um desafio. Sim, e o desafio maior é também de se desapegar das expectativas, da fantasia e se conectar com o impacto real que a gente causa, né? Com o significado da nossa presença na vida das pessoas. Eu creio que isso seja o início. O início. Pontapé inicial. Gláucia, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada a você que está aí também nos assistindo. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente possa suscitar muita reflexão em quem nos assistiu e possa contribuir um pouquinho para um Natal mais bacana das pessoas. Sim. Um Feliz Natal para ti e para tua família também. Obrigada, igualmente. Obrigada. E que venham, né, outros encontros por aqui no nosso Divino Insight. Tomara.